Paz do Senhor, irmãos. Que momento maravilhoso. Você está feliz? Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Eu amo a Igreja da Barreirinha. Aqui tenho amigos, irmãos, e eu tenho amigos assim, sabe aqueles amigos que a gente fala assim, que é mais que um irmão? Eu tenho nessa igreja. Então eu estou muito feliz de estar aqui. E obrigada. Eu gostaria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias em Isaías 39. A nossa palavra hoje, a família unida, a harmonia presente, né? Então, Isaías 39. Diz assim, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Irmãos, palavra dura, né? Mas é a palavra que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração e que Ele possa estar falando conosco através do seu Santo Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, porque a gente já pode sentir a sua presença entre nós. Obrigada, Senhor, porque nos deste a oportunidade nesse seu santo sábado de te adorar. E eu venho pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando ainda mais aos nossos corações. Quero, Senhor Jesus, abençoar a cada um nessa manhã. E que o Senhor possa estar, Senhor Deus, falando o que o Senhor tem colocado em meu coração. Que o Senhor possa estar falando ao coração dos meus irmãos. Enche esse lugar com a tua glória, com o teu poder. E que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé aumentada em ti. Possamos sair daqui, Senhor, como, Senhor, servos melhores. E como, Senhor, com as nossas famílias abençoadas. Eu te peço essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu estava falando, né, da alegria de estar aqui, hoje, e eu não estou sozinha, né, os irmãos, a maioria sabe que nós congregamos ali na igreja de Vila Camargo, e hoje eu trouxe o meu lindo marido, que veio me acompanhar, esse homem maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Aliás, né, você já falou hoje para tua esposa aí que ela tá linda? Meu marido falou para mim, gente, hoje de manhã, e eu falei para ele. Você já falou pro seu marido aí? Você tá lindo hoje, você tá linda? E olha, sabe que às vezes a gente sai numa correria tão grande, né? Estamos sempre atrasados, a gente esquece de olhar nos olhos do nosso marido, da nossa esposa e falar: você tá lindo hoje, né? Às vezes não tá muito, mas a gente olha com olhos da fé e a gente fala: vai, tá assim, tá lindo, tá linda, né? E comigo também tá a minha filhinha, minha caçulinha Ana. O meu filho mais velho mora em São Paulo, né? Então ele não está aqui hoje. E veio também a minha irmã. Essa minha irmã estava perdida em Manaus. Ela nem sabia que era minha irmã, mas agora ela é. Né? Então nós estamos aqui hoje para congregar com os irmãos. E um tema tão lindo, nesse mês tão lindo,
que é o mês da família. É um mês assim que eu amo muito. Também porque é meu aniversário. Foi meu aniversário essa semana. Obrigada, irmãos. Mas também porque é o mês da família, né? É um mês tão bonito que a gente fala temas que são voltados para a nossa casa. E como o mundo está precisando hoje de palavras para a família, irmãos. Eu trabalho numa escola, eu trabalho com adolescentes, né? E esses adolescentes estão assim precisando de família, sabia? Eu estava fazendo uma leve pesquisa lá uma vez, numa sala que tinha 42 alunos, 2 pais juntos, 2 que não se separaram. O restante mora com a avó, mora com o tio, mora só com a mãe, só com o pai. O negócio está feio, irmãos. O negócio está feio. Então é por isso que a gente precisa desses momentos para falar sobre esse tema tão importante. E é a base da nossa sociedade, que é a família, algo criado por Deus, é um projeto de Deus. Então a família é a base de tudo. Então, hoje, a gente veio falar desta família em especial, a família de um rei. O rei Ezequias. Você conhece o rei Ezequias? Não? Escutou falar? O rei Ezequias, ele é da descendência de Davi. E ele é chamado na Bíblia, assim, a história dele está lá em 2 Reis, está em Crônicas, está lá, né, em Isaías. E ele é colocado como um rei muito bom. Lá em Reis diz que o rei Ezequias, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Quando ele estava reinando, sabe o que ele fez? Ele acabou com a idolatria entre o povo de Deus. Ele quebrou postes ídolos. Ele quebrava imagens da deusa Azerá. Ele trouxe os sacerdotes novamente para o templo para renderem culto ao Senhor. Ele, através do reinado dele, a Páscoa voltou a ser celebrada. Porque há muito tempo o povo de Israel já tinha esquecido até que era a Páscoa. E o rei Ezequias, ele trouxe a Páscoa. Ele fez conforme a palavra disse. E foi atrás dos sacerdotes. E aí o que aconteceu? E outra coisa, um homem de fé e coragem. Porque ele enfrentou os inimigos de Israel com uma coragem. Teve o rei Sinaqueribe, que é o rei da Síria. Ele ameaçou o povo de Israel. E ele se jogou aos pés do Senhor com a carta de ameaça de Sinaqueribe e falou: Senhor, nós só temos a Ti para recorrer. Vem nos ajudar. E o Senhor deu um recado para Ezequias, falou: olha, com o pé que eles forem, eles vão voltar. Eu vou acabar com os assírios, em outras palavras. Você pode ficar tranquilo, porque eu estou com você. Ele era um homem de oração. Ele era um homem temente a Deus. Ele ficou tão doente uma vez, né, no capítulo 38 de Isaías, diz que ele ficou com uma doença de morte. O Senhor mandou um recado para ele e falou assim: olha, ô Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. Imagina você receber arruma a tua casa que você vai morrer. E o Ezequias então orou, pediu a Deus, clamou. E aí o que aconteceu? Deus olhou para Ezequias e falou: então vou te dar mais 15 anos de vida. Olha que fé desse homem, né? Chamou a atenção de Deus para Deus dar mais tempo de vida para ele. E eu estou dizendo tudo isso, irmãos, para a gente perceber que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Ele era um homem que estava preocupado em fazer o que Deus queria que fizesse. Só que no capítulo 39, ele recebe uma visita dos mensageiros da Babilônia. E a palavra de Deus nos diz que ele estava ali, né, saindo dessa doença. Ele devia estar muito feliz. Ele bateu, sabe aquele momento assim, que você não pensa muito? Foi o que aconteceu com Ezequias. Quando ele recebeu esses mensageiros, ele nunca tinha visto esses mensageiros na vida. Mas eu acho que ele se sentiu também, puxa vida, o rei da Babilônia se preocupou em mandar mensageiros para mim. Então eu vou mostrar tudo que eu tenho na minha casa. Eu vou abrir as portas do meu palácio. Ele foi lá e diz a Bíblia que ele mostrou tudo. Ele mostrou o palácio, ele mostrou o tesouro, ele mostrou as armas para esses mensageiros.
Ele levou esses mensageiros em todo lugar. Sabe aquele momento de bobeira? Sabe, ele esqueceu aqui que ele era um rei. E ele estava sempre em cenário de guerra. Ele esqueceu, ele recebeu essa visita, ele ficou feliz e ele começou a mostrar tudo o que estava no palácio. E aí vem o profeta Isaías, ele já estava indo embora, Isaías chega e faz 2 perguntas para eles. Pergunta para ele, quem são esses homens e da onde que eles são? Talvez Isaías estava falando assim, ô Ezequias, esses homens é povo teu? Esses homens é da tua fé? Esses homens são de Israel? De onde que esses homens estão saindo aí de dentro da tua casa? Ah, não, eles são da Babilônia. Eles são da terra do pecado. Eles são do inimigo. Aí ele recebe essa palavra dura aqui, ó. Isaías falou, porque você mostrou toda a tua casa vai perecer. Porque você mostrou para quem você não devia mostrar. Porque você abriu a tua casa para quem não devia abrir. A tua família vai perecer. Isso é sério. E isso é duro. Para quem você tem aberto a tua casa. É a palavra de hoje para você. Quem que você tem mostrado os teus tesouros? Para quem que você tem... bateram na tua porta, você está abrindo para quem? Por quê? Qual o objetivo de você colocar gente na tua casa que você nem sabe de onde que veio, nem é da tua fé, nem é do mesmo povo que você, e você está abrindo? E não é só para abrir a porta não, irmãos, isso aí dá outras mensagens. Na hora que vocês me convidarem de novo para vir aqui, eu venho falar sobre como você pode abrir sua casa nas redes sociais também, mas isso aí é outros assuntos. Hoje eu quero enfatizar o seguinte: quando a Babilônia bater na tua porta, você tem que fechar. Irmãos, o que aconteceu com Ezequias pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. No momento de bobeira, no momento que você, não está firme, no momento que você não está atento, aí você abre a tua casa e deixa coisas da Babilônia entrarem na tua casa. E deixa mensageiros da Babilônia entrarem na tua casa. E aí a gente esquece muitas vezes que a gente está em cenário de guerra. É todo dia a gente sendo bombardeado. Talvez a gente até esqueça desse cenário, mas você está em guerra. E o inimigo que está bombardeando você, que quer bombardear a tua casa, que quer bombardear a tua família, ele não descansa 24 horas por dia querendo detonar com a tua família. Mas às vezes a gente esquece. E é por isso que Paulo diz para a gente, olha, você tem que se vestir com as armaduras de Deus. Para quê? Para você não cair nas ciladas do inimigo. É para isso que você tem que estar firme com a armadura de Deus, para não cair nas ciladas do inimigo. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não faz de qualquer jeito. Ele não bate de qualquer jeito na tua porta. Ele sabe como ele vai vir. Ele sabe como é que ele vai conseguir entrar. Por isso que ele faz ciladas. Por isso que ele faz estratégias contra você. E aí Paulo diz, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que vigiar todo dia. Porque se a gente der um momento de bobeira, acontece o que aconteceu com Ezequias. Um momento de bobeira, você coloca a tua família a perder. Um momento de bobeira, você coloca os seus filhos para perdição. Então é um momento de bobeira, irmãos. Uma vida toda na igreja, como foi Ezequias. Um momento de bobeira, perdeu o reino, perdeu o palácio, perdeu a família. Perdeu o reino. Então nós temos que entender que nós, como família, como esposa, como esposo, como filhos, como irmãos, nós não temos trégua. É todo dia o inimigo intentando, fazendo cilada, armando, querendo vir para cima da gente. É por isso que a gente tem que parar e pensar, quem que eu estou colocando para dentro da minha casa? O que eu estou fazendo? Para quem que eu estou abrindo portas? E hoje, eu queria enfatizar então, algumas portas que, se você tem aberto para a Babilônia,
você tem que fechar. Porque está colocando em risco a tua família. Então, para vivermos num só pensamento em família, é preciso fechar a porta do orgulho. Do orgulho. Você tem deixado esse mensageiro do inimigo, o orgulho, entrar na tua casa? Porque onde está o orgulho, não está a humildade. As duas coisas não andam juntas. Ou você é orgulhoso ou você é humilde. Não tem como ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Só que a palavra de Deus, o próprio Jesus diz assim para a gente, ó, aprendei de mim. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, mas eu sou humilde e manso de coração. Quer ir para o céu? Faça como Jesus. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso. E ser humilde, né? Aqui na Bíblia também diz pobre de espírito. Porque tem gente que fala que humilde é aquela pessoa pobrinha. Não é, irmãos. Humilde é aquele que sabe como vencer as batalhas, sabe se portar, sabe a hora de calar, sabe o que vai fazer e sabe valorizar o outro. Valorizar o outro. Então, a palavra de Deus, lá em Mateus, Jesus também diz assim, olha, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Significa que o orgulho é algo que é totalmente contra a vontade de Deus. Totalmente contra. Porque o próprio Deus, Jesus, nosso Senhor, Ele foi humilde. Você quer ir para o reino dos céus? Tem que ser humilde. Então por que a gente não pode ser orgulhoso? Porque o orgulho atrapalha muito a vida de uma família. O andamento de uma família. Quer ver? O orgulhoso, ele acha que sempre está certo. Não sei, né? Talvez você conheça assim, bem distante, alguém que é assim, sempre está certo. A minha opinião é a que vale. Eu é que sei. Então, com isso, as opiniões das outras pessoas da família não têm valor. Por quê? Porque só a da pessoa orgulhosa vence. Não escuta. O orgulhoso não escuta o próximo. E numa família, todos têm que se escutar. Uma pessoa orgulhosa, ela fere a outra porque ela não dá atenção, não dá a mínima porque a outra está falando. Porque o que vai prevalecer é a opinião dela. É uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa, como ela é perfeita, como tudo que ela pensa é o correto, ela começa a julgar os outros. Por quê? Porque ela é perfeita, ela é correta, é a pessoa santa aqui nessa terra. Então ela não tem erros. E se ela não tem erros, ela começa a julgar o outro que erra. Então, começa a haver críticas dentro de uma família. Por quê? Porque a pessoa perfeita, não aceita erros dos outros. E aí, há críticas, há julgamento. Olha como que vai minando quando a gente abre a porta do orgulho para a nossa casa. E o pior de tudo, é que como o orgulhoso, ele é sempre certo, ele não consegue perdoar. E também não pede perdão. E isso, irmãos, a falta de perdão dentro de uma família é a mistura certa para que a família se desfaleça. Por quê? Porque Deus só habita no meio da união. Daqui a pouco entra toda essa confusão causada pela pessoa orgulhosa, e essa pessoa orgulhosa não consegue perdoar. E o falta de perdão, e assim, a gente escuta muito aqui na igreja falar sobre perdão, não é? A gente escuta direto, mas às vezes a gente escuta, mas na hora de perdoar não está conseguindo ou não consegue. E isso vai corroendo um casamento. A falta de perdão vai corroendo a relação entre pais e filhos. A falta de perdão corrói a relação entre irmãos. Porque me fez isso há 30 anos atrás, então eu não perdoo. Eu não falo mais com aquela pessoa, eu não estou no mesmo lugar que ela está. E assim, eu já vi bastante isso, né? Eram dois exemplos, né? 2 cunhados casados com 2 irmãs. E aí, esses 2 cunhados não se davam. Então, era muito chato, né? Por quê? Porque, às vezes, tinha festa lá na família, marcava o horário. O fulano vai estar de 1 às 3, aí depois às 3 o outro ciclano chega. Porque eles 2 não podem estar no mesmo lugar.
numa família, pela falta de perdão. Num casamento isso é terrível, porque a falta de perdão deixa andar. Quero contar para vocês uma coisa, que em fevereiro, eu estava lá, e sabe que professor tem hora atividade, né? Então eu estava lá no meu computador fazendo a hora atividade, lá na escola mesmo, quando uma professora chegou e a gente começou a conversar, e ela falou assim, Kézia, puxou o assunto, eu só estou casada mesmo, porque eu não tive pai. E eu não quero que a minha filha também não tenha pai. É muito ruim não ter pai. E eu estou com meu marido, mas a gente dorme até em quarto separado. Ele dorme num lugar, eu durmo em outro lugar. E aí eu falei para ela, mas você sabe que isso pode mudar, né? Daí ela, como assim, Kézia? Eu falei, eu tenho a receita para você, mas se você quiser, eu dou a receita. Porque você pode ter um casamento feliz, sim. Já que você vai ficar, já que a tua opinião ficar, por causa da tua filha, você aceita a receita? Aí ela falou assim, o que é, Kézia? Eu falei, vamos jejuar por ele. E a proposta era ele, né? Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro. E ela começou a falar dele. Aí eu falei assim, então vamos jejuar por ele. Vamos jejuar para Deus mudar o coração dele, para Deus, né? E aí ela falou, Kézia, mas você sabe, eu não sou evangélica, né? Eu falei, não tem problema, você acredita em Jesus Cristo? Não, em Jesus eu acredito. Então, é Jesus Cristo que vai fazer, é Jesus que faz, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que pode agir na vida do teu marido. Aí ela falou, então eu topo. Aí ela falou, como é que é esse negócio de jejum? Aí eu expliquei para ela, falei, então eu faço. E fizemos uma campanha. No meio da campanha ela me chamou. Aí ela falou, Kézia, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele chegou para mim e falou que estava com saudade de mim. Estou com saudade de você. Eu estou com saudade de sentar do teu lado. Eu estou com saudade. E ai, Kézia, eu nunca vi isso na minha vida. Ele veio. Falei, que bom. E na outra semana, irmãos, ela chegou, Kézia, mas eu vou te falar uma coisa. Me chamou no cantinho. Eu cheguei à conclusão de uma coisa nessas orações. Eu falei, o quê? Que o problema não é ele. O problema sou eu. Falei, é mesmo? Ai, ela, Kézia, eu. Porque ele está vindo, ele está falando, mas eu olho para a cara dele e lembro quando ele falou isso. Eu olho para a cara dele e lembro quando falou aquilo. E eu não consigo perdoar ele. Sou eu, Kézia. O problema nessa relação aqui sou eu. Então, olha só, irmãos, como que Deus faz. Eu estou dizendo isso porque se você, às vezes, é uma pessoa assim que acha que está certo, que só o teu cônjuge é o errado, por que você não pergunta para Deus qual que é o problema? Talvez seja o cônjuge mesmo, e se for você? Você está disposto a mudar? Você está disposto a fechar essa porta do orgulho para a tua família ser sarada? Porque essa minha amiga, ela começou então a orar para Deus ajudar ela a perdoar, porque ela não consegue perdoar o marido por coisas que aconteceram. Ele está vindo, é ela, o orgulho é dela. Ele está se humilhando, mas o orgulho é dela. Irmãos, enquanto nós não tirarmos o orgulho do nosso casamento, da nossa família, vai ter um câncer corroendo e afastando todos nós. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar. E a perdoar talvez um pai que te abandonou e você não consegue, sabe, se interagir com outras pessoas, ser um bom pai, quem sabe, porque você fica pensando no que passou. Perdoar uma mãe, perdoar um irmão, perdoar um filho que te ofendeu, que te ofende, um filho que te magoou, um marido que fez isso, a esposa que fez aquilo. Irmãos, nós só vamos conseguir com a ajuda de Deus, porque humanamente a gente não consegue. Sai do teu pedestal de orgulho. Porque me ofendeu, porque falou, porque eu sou assim, porque eu não... Sai do teu pedestal de orgulho e se humilha diante de Deus e peça para perdoar. Não importa se foi você que errou ou se foi o outro que errou, não importa. O importante é haver perdão na família. Mas enquanto tiver o orgulho, enquanto você está lá escancarando tua porta para o orgulho entrar, tua família vai ser destruída por causa de falta de perdão. Olha a história de José. A história de José. José, ele não foi injustiçado? Foi, não foi? Você acha certo o que os irmãos de José fizeram com ele? Lá do Egito? Eles bateram no José, eles ofenderam o José,
Eles jogaram José no poço, eles venderam José. Mas pode ler lá, quando José vai se revelar a eles, a falta de perdão estava matando José. E quando José vai se revelar a eles, a palavra de Deus diz que José urrava, José gritava, porque dentro dele tinha uma dor, dentro dele tinha uma angústia, que lá no palácio do faraó escutou o grito de José. E José falou: irmão, sou eu, José, me perdoa. Quando ele fala me perdoa, ele tinha alguma coisa, ele fez alguma coisa contra os irmãos? Mas ele não quis saber, ele falou: alguém tem que fazer, então eu que vou fazer. Me perdoa, irmãos, sou eu sou o José. Aí foi aquela choradeira. A partir daquele dia José foi curado, ele pôde saber do pai, ele pôde trazer a família, houve aquela união, e todo mundo voltou. Por quê? Porque nós temos que ter atitude de fechar a porta para o orgulho, e deixar a humildade e o perdão de Deus inundar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Amém? Então hoje à tarde, você tem compromisso hoje à tarde? Se não tiver, vai lá. Ou se tiver, vai lá aonde você tem que perdoar e liga. E fala, e vai atrás, e conversa. Hoje é o dia da tua família ser restaurada através de você. Amém? De você poder aí, com a humildade que o Senhor dá, poder fechar essa porta que muitas vezes está atrapalhando o bom andamento da nossa família. Então, primeira porta que a gente tem que fechar para a Babilônia, para esse mensageiro da Babilônia que quer infernizar a vida da nossa família, é o orgulho. Na nossa família não pode ter orgulho, tem que ter a humildade que o Senhor nos dá. A segunda porta para vivermos num só pensamento em família é a falta de comunicação. É uma coisa assim muito séria nos dias atuais, porque a gente anda com uma correria tão grande, né, irmãos? A gente anda numa correria tão grande no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente sacrifica o diálogo entre nós. E é uma coisa assim, que nem eu percebo, né? Nos adolescentes que eu falo e tudo mais. Eles ficam falando: não, a minha mãe não me entende. Ah, não, eu não vou nem falar isso, professora, para minha mãe, para meu pai, porque eu nem sei onde que está meu pai, quando está meu pai, não me entende, e fica falando. Mas a verdade é que para que se tenha diálogo tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo entre o casal, tem que ter tempo entre os pais e os filhos, entre os irmãos, você sentar e conversar. E às vezes, a gente, né, que trabalha fora, que muita coisa para fazer, a gente faz um erro tão grande, que é o seguinte, ó: ai, filho, agora não dá, depois a gente conversa. Ah, marido, agora não vai dar não, mas depois a gente conversa. Ah, esposa, estou cheio de coisa para fazer, depois a gente conversa. E no depois que a gente conversa, acaba não conversando, acaba não dialogando, porque realmente a correria está muito grande. E aquele filho que tinha uma coisa tão legal para falar, ou alguma coisa para compartilhar, já não quer mais. Ah, não me dá atenção. Aquela esposa que queria falar com aquele marido, algo que aconteceu, alguma proposta para o casal, ah, já não me deu atenção, também eu não falo mais. E aí acontece que uma coisa muito ruim entre a família também, quando chega nesse nível, nem se fala mais. É triste isso, irmãos. Lá no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, eu conheci um casal que eles ficaram 5 meses sem se falar dentro de casa. Era só na base do bilhetinho. Ela falou que falava assim: passa no mercado, compra 1 quilo de carne. Colocava no bilhetinho, colocava. Aí ele também respondia: ah, você tem que fazer tal coisa, no bilhetinho. Porque eles ficam... Aí, eu não preciso nem dizer para você que esse casamento não deu certo. 5 meses sem se falar dentro de casa. Que é o nível mais horroroso da falta de comunicação. E a falta de comunicação destrói a família. Então, por isso que a gente tem que fechar a porta da falta de comunicação dentro da nossa casa. E a comunicação, ela é uma arte, é uma coisa que a gente vai treinando, né? Não é de qualquer jeito que você vai falar. E também não é de qualquer hora que você vai falar. Então, a minha mãe sempre me ensinou isso. Com o exemplo do meu pai, né? Quando meu pai chegava, minha mãe falava assim: ninguém vai falar problema para o teu pai enquanto ele não comer.
Aí ele chegava, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí bebia lá o suquinho dele, comia. Depois que ele comia, aí a minha mãe vinha com as situações, né? E eu aprendi com ela, eu faço isso até hoje, ali meu marido sabe. Eu nunca falo para ele, aconteceu isso, a geladeira pifou, ai, o cachorro está doente, eu não sei o quê. Nunca, nunca, nunca. Primeiro ele chega, primeiro ele come, relaxa. Preferência eu faço uma massagenzinha no pé dele, para depois falar, irmãos. Porque assim, tem situações e situações, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu não funciono quando eu estou com fome. Eu acho que ninguém aqui, né? Outro dia eu estava falando isso lá na igreja. Gente, com fome eu não funciono. Meu marido sabe disso. Eu fico na minha cabeça assim, ó, fome, 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 fome. É uma coisa incrível. Eu não consigo fazer mais nada enquanto não comer. Não adianta vir falar comigo, eu vou esquecer, eu não vou responder. Porque eu não tenho nem força para responder, eu quero só comer. Então é muito importante isso, saber a hora certa de falar. Porque a reação... Então assim, a esposa chegou cheia de problema lá da rua, o esposo chegou, as crianças estão cheias de coisa para falar, aí você já solta mais problema, aí você já... Hora errada. Hora errada. Então, a comunicação é uma arte, a gente tem que aprender, né? Que há momentos e momentos de falar. E tem momentos também que a gente vai ficar calado. Tem momentos, porque não adianta, né? Então, discussão, não tem. Lá em casa não tem discussão. Porque se eu vejo que ele está nervoso, eu não falo. Eu vou falar depois, amor. Sabe aquele dia? Sabe aquela vez? Sabe? Quando ele estiver calmo. Mesma coisa ele. Às vezes eu estou meio nervosinha e ele... Porque se os dois bicarem, vai ter discussão. Então, para evitar a discussão, e numa discussão, gente, sabe o que a gente faz? A gente fala coisa que não quer, promete coisa que não vai fazer, aterroriza o outro, sem necessidade, porque não conseguiu ficar com a boquinha fechada. E aí, o que acontece? Por isso que eu falo, isso é uma arte, isso aí vai com o tempo, a gente vai treinando, né? Porque a vontade é você falar, mas você fez isso, você fez aquilo, gritando, né? Até daqui a pouco dá uma gritaria, um xingamento desnecessário. Se é um dos dois... ficasse em silêncio. Ficasse em silêncio e esperasse a hora certa de falar. Porque as coisas acontecem, né? Às vezes a gente está meio nervosa. Eu com fome, então, eu fico nervosa. Pergunta para ele só. Não adianta vir falar alguma coisa comigo. Deixa eu comer primeiro. É assim. Então, quando a gente exercita... E assim, o que tem sido ensinado por aí... que a gente não pode levar desaforo para casa. Olha, o que tem de briga... Eu vou te falar, eu dou aula há 28 anos. Não, minto, 27, vou fazer 28. E nesses tempos, nesses 27 anos, vocês não têm noção, irmão. Quem está na escola aqui sabe o que eu estou falando. Olhou torto para a cara do outro, tá, o quê? Tá olhando o quê? E já começa uma briga. É impressionante, do nada. Brigaram por quê? Porque me olhou torto. Brigaram por quê? Ah, não sei. Não sabe nem porque está brigando. Parece que a pessoa sai de casa para brigar. Sabe, hoje a gente tem sido ensinado que a gente não pode ficar sem falar, a gente tem que brigar, a gente tem que colocar, porque o negócio é ser verdadeiro, eu sou verdadeira. E aí o verdadeiro passa para a ignorância, né? Então eu tenho reparado isso, e às vezes a gente traz isso para dentro da nossa casa, sabe? Ah, se me falar mais uma vez isso, eu vou partir para cima dela, vou partir para cima dele, vou quebrar o meu filho no meio, porque não sei o quê. E assim, a gente quer trazer, a gente quer lacrar. Essa é a palavra, né? Eu vou lacrar. Sou eu que vou falar por último aqui. E aí começa uma discussão, um negócio fora do comum. Às vezes uma coisinha pouca que poderia ter resolvido de um jeito. Daqui a pouco tomou uma proporção tão grande. Que um não consegue mais olhar para a cara do outro. Aí já não quero mais dormir, vou lá para o outro quarto. Você fica nesse quarto, vai para a sala, vai para o sofá, vai para não sei aonde. Por causa de uma coisa que poderia ser evitado. Então, a gente tem que fechar a porta da falta de comunicação. Na nossa casa precisa ter o diálogo. E o diálogo é duas pessoas falando, só que tem momentos que só uma vai falar. Aqui. Ah, não, mas eu vou estar mostrando que ela está me vencendo, que ele está me vencendo. Não, irmão, você está mostrando que você tem inteligência emocional. Sabia? Você está mostrando que você sabe segurar o seu comportamento. Você está mostrando que você é alguém cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não xinga. O Espírito Santo não grita.
O Espírito Santo não fica bicudinho. Você está mostrando que você está cheio do Espírito Santo. Então, quando você fica calado, você não está perdendo, você está vencendo. Vencendo o inimigo que quer colocar confusão na tua casa, através da falta de comunicação. Então, são coisas... então eu vou sair daqui já sabendo tudo. Não, a gente vai treinando. Isso é um treinamento, é dia a dia. A gente vai vendo, a gente vai treinando, vai vendo qual que é a melhor hora de falar lá com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Qual a hora que você não tem que falar nada. Futebol é uma hora que mulher não tem que falar nada. Tem gente que quer discutir, saber alguma coisa no meio do futebol, irmão, não vai dar certo. Essa é uma, não vai dar certo. Fala depois do futebol. Porque eu sou mais importante que o futebol. Talvez, Às vezes, melhor não entrar nesses detalhes. Mas olha, tem momentos que a gente fala e tem momentos que a gente fica calado. E quem é que ganha com isso? A nossa família. Quem ganha com isso são os nossos filhos, que não vê xingamento, que não vê gritaria, que não vê confusão, Então, quem ganha com isso são os nossos filhos que estão sendo ensinados como um marido tem que tratar uma esposa tem que tratar o marido. É tão bom crescer no lar assim. Então, isso é uma atitude que a gente tem que tomar. É a gente que tem que pegar essa porta da falta do diálogo e fechar. Porque a nossa família corre risco. O meu relacionamento com o meu marido, com meus filhos, pode correr risco se eu não souber me comunicar. Então fecha essa porta desse mensageiro da Babilônia que quer colocar intriga, confusão, discussão, bicudice lá dentro da tua casa. Fecha essa porta, em nome de Jesus, e fecha com força. E começa a treinar como falar com as pessoas que vivem com você, que te amam e que fazem parte da tua família. Amém? E uma terceira porta que a gente precisa fechar é a porta para os conflitos. Porque o lugar que a gente vive, que é a nossa casa, ela é um lugar de união. O Senhor projetou a nossa casa para ser um lugar de harmonia. É um lugar de parceria, Assim que deve ser, que deve acontecer. Um ajudando o outro. Até nas suas fragilidades, O meu marido me completa e eu completo ele, marido? Então. Assim que é. Então, lá dentro, a gente tem que proteger a nossa casa. Só que, o que acontece é que pode sim ocorrer conflitos. E os conflitos sempre vão querer entrar dentro da nossa casa. Mensageiro da Babilônia para tirar a nossa paz. Então... a gente tem que fechar a porta para esses conflitos. Como que a gente pode fechar a porta da nossa casa para esses conflitos? Primeira coisa, oração. Amém? Eu estou vendo aqui, vai ter semana de jejum, vai ter oração 12 horas, olha que bênção. Não pode perder essa, irmãos. Não pode perder. A oração é a forma de acabar com conflitos na nossa casa. Porque há coisas que eu não posso fazer pelos meus filhos, por mais que eu me esforce e por mais que eu faça o meu melhor, tem coisas que eu não posso fazer pelos meus filhos, pelo meu marido por mim, nem meus filhos por mim, é só Deus para fazer a obra. Irmãos, e quando a gente se dispõe a orar e jejuar pela nossa família, os inimigos da Babilônia, fogem. E eu vou dar outro exemplo aqui. Foi no começo do ano. Nós encontramos um casal. A gente estava em Santa Catarina. E lá, olha só como são as coisas. Meu marido lá fazendo churrasco, e ela com o marido dela, e ela comigo ali na cozinha fazendo as comidas. E ela falou assim para mim, Kézia, eu estou aqui, mas quando eu chegar em casa eu vou me separar dele. Eu, o quê? Não, ele já está sabendo. Acabou. Não quero mais... Por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Eu já, nossa, mas assim... Aí ela, já estou decidida, Kézia. Não vou mais aturar, não quero. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, mas... E as meninas, estão sabendo? Não, as meninas já sabem, eu já contei para as meninas. Quando eu chegar, o pai vai pegar a mala e vai embora. Eu não aceito. Aí eu falei assim para ela... de novo, porque essa foi a primeira do que a outra professora, mas... Eu falei para ela... Você já perguntou para Deus?
Porque essa é evangélica, né? Não é da nossa igreja, mas é evangélica. Você já perguntou para Deus o que Ele acha sobre o assunto? Aí ela, não, eu nunca fiz assim. Falei, você já fez jejum pela tua família? Para acabar com esses conflitos todos que você está tendo? Não, eu nunca fiz, assim, jejum eu nunca fiz. Aí eu falei, você nunca fez jejum pela tua família e está dizendo que vai se separar. Falei, olha, se você quiser saber o que Deus acha, eu posso te ajudar, a gente faz uma campanha de oração e de jejum por você. Mas se você já colocou na tua cabeça, não tem jeito, eu não quero saber o que Deus acha, então você me fala que eu não vou ficar passando fome por aí, né, à toa. Não vou. Já é difícil passar fome à toa não dá. Aí ela falou assim para mim, tá bom, Kézia. Eu falei, mas só que é o seguinte, você não vai sair de casa, nem ele vai sair, enquanto não acabar a nossa campanha. A gente está perguntando para Deus, vamos esperar o que Ele vai responder. Tá bom. E aí começamos a campanha. Deu a primeira semana nada, segunda semana, terceira semana, ela falou que já estava me ligando já para desistir da campanha. Porque daí, numa sexta-feira, porque tudo acontecia na sexta-feira, na verdade, à noite, né? Porque ele saía com os amigos. E aí ela foi e falou, nessa sexta-feira, ela pegou e falou, ele saiu, eu também vou sair. Eu também vou sair, porque agora eu não vou ficar em casa mais sozinha. Eu vou sair. Pegou a chave do carro, saiu, não tinha para onde ir. Ela foi para o shopping tomar açaí, né? Mas aí ela chegou lá, e ela falou que estava lá tomando açaí, pensando, essa campanha não está adiantando em nada. Parece que ele está mais nervoso, parece que a coisa está piorando. E ela falou que, de repente, passou uma mulher assim por ela estava sozinha com açaí, e a mulher passou, voltou. E a mulher falou para ela assim, eu posso orar por você? Daí ela, pode? Aí orou lá por ela, aí ela falou, contou para ela, que ela estava fazendo ali a mulher, contou para ela que era uma missionária, não sei o quê, e falou, eu posso te dar um livro? Aí ela falou, pode? Ela puxou da bolsa assim um livro, nesse livro estava escrito assim, casamento, insistir ou desistir? Aí ela já, meu Deus, essa mulher nunca me viu, eu não falei nada para ela, ela me deu o livro. E aí ela chegou em casa, o marido estava dormindo no sofá, e aí ela falou que, se fosse em outras épocas, ela tinha olhado para o marido e tinha falado assim, quer saber? Fica no sofá, dorme torto, quero nem saber. E ia para o quarto dormir. Mas, como Deus já tinha falado com ela estava na campanha de oração, irmãos, ela falou que moveu um sentimento por ele assim, que ele falou, ele não vai dormir torto desse jeito, né? Foi lá, pegou o pijama, tentou trocar o pijama dele, e aí ele falou para ela, eu preciso ir no banheiro. Ela levou ele para o banheiro, porque ela ficou preocupada dele se machucar, estava meio... E aí, quando ele saiu do banheiro, ele olhou para ela e falou assim para ela, você nunca mais vai me ver do jeito que você está me vendo hoje. Eu vou mudar. Irmãos, oração e jejum. Oração e jejum acaba com os conflitos. Aí naquela semana ela me ligou, toda feliz, falou que às vezes você não sabe o que aconteceu. Aí no outro dia, eles sentaram e ele falou para ela o que ele não gostava dela também. Porque às vezes, né, o orgulhoso acha que só o outro erra, né? E ele falou para ela, não, você erra muito também. Você erra nisso, você erra naquilo outro. Ela também falou. Enfim, irmãos, hoje, já acabou a campanha já em fevereiro. Mas hoje eles estão juntos, a última vez que nós falamos com eles, a gente perguntou como é que estava, e eles falaram, a gente está em lua de mel. Oração e jejum, as armas que o Senhor nos deu. Mas às vezes a gente esquece de usar. Ou às vezes a gente acha, não tem mais jeito, né? Não, esse meu filho já não tem mais jeito, não. Está lá vendo não sei o quê, eu já orei, e para de orar. Irmãos, não desista, faça os jejuns, faça a oração, porque é a maneira que Deus vai agir na vida da tua família. Não desista da tua família. Não fecha a porta desses conflitos através da oração e do jejum. Amém? Outra maneira que a gente tem para acabar com os conflitos é ser flexível. Por quê? Porque isso tem a ver também com aquela
com aquela portinha lá do orgulho, né? Quando você tem orgulho, você não quer ceder em nada. Você fala, o que eu acho está certo, tem que ser assim, porque é assim que eu fui criado, porque é assim que eu fui ensinado, porque o meu pai agia assim, minha mãe agia assim, e é desse jeito que vai ser aqui, e não cede em nada. E o pior é que tem outras pessoas também que falam assim, ó, eu não vou ceder, porque enquanto ele não ceder, eu não vou ceder. Eu só vou ceder se o outro ceder. Aí ninguém cede. Aí ficam os conflitos armados dentro da família. Porque um não cede, o outro não cede. Aí ninguém cede e os conflitos continuam. E é por isso que a gente precisa ser mais flexível. A gente tem que entender que a gente não sabe tudo, que a gente tem os nossos limites e tentar ceder em algumas questões. Quando você cede, você ganha. É um ceder para ganhar. E aí, quando a gente percebe isso, a gente para de atacar o outro para atacar o problema. O conflito que quer destruir a nossa família, que quer causar na nossa família. Então, quando a gente é flexível, quando a gente entende que a gente também, às vezes, tem que ceder, que nem tudo é como a gente quer, aí a gente ajuda a nossa família a andar. E uma terceira forma que a gente pode fazer para acabar com os conflitos é fazer o jantar da paz. Eu não conhecia o jantar da paz. Eu achei incrível essa ideia. Não sei, alguém aqui já conhece o jantar da paz? Não? Porque falou de comida, né, gente? É um negócio que vai dar certo. Olha, vai por mim, vai dar certo. Você está orando, você está jejuando, olha só. Daqui a pouco você entende que você tem que ceder também, né? Para os dois, ou para a família andar junto. Tem que ter, alguém tem que ceder. Se for você, Deus te ajude. E aí, o que você faz? Você marca o jantar da paz. Faz aquela comida bem gostosa, né? Para os maridos que não sabem cozinhar. O meu sabe cozinhar maravilhosamente bem. Mas tem marido que não sabe cozinhar. Já junta aquele dinheiro, paga em 2 vezes, mas leva para jantar fora. Melhor ainda, hein? Melhor ainda. E lá, primeiro, vocês comem. E eu estou dizendo assim, não só para esposo, irmão que está muito tempo brigado, né? Um pai que já está meio assim, sem falar com o filho. O filho que precisa desse momento com o pai, com a mãe. É o momento do jantar da paz. Não sei para quem que você precisa talvez fazer, mas faça. Primeiro você ora. Jejua. Depois você entende que você vai ter que ceder em algumas áreas. E depois você faz o jantar da paz. Aí, primeiro faz aquele jantar bem gostosão, come. Só você e a pessoa que você tem que fazer a paz, tá? Não é para chamar todo mundo, não. É só para, né? Tem coisa que é só resolver. Não é para chamar a galera. É só você e a pessoa. E aí, depois, com a barriguinha cheia, que isso é importante... Aí você começa a sentar e falar e discutir as possíveis soluções para o teu problema, para o conflito que está querendo entrar na tua família. O conflito está querendo entrar na nossa família. Como é que a gente vai fazer para fechar a porta desse conflito aí? Para que esses mensageiros da Babilônia não entrem aqui na nossa casa. Como é que a gente vai fazer? Aí, quem sabe você pode ser o começo. Olha, para evitar esse conflito, eu posso ceder nessa parte aqui, escreve. Eu prometo que eu vou ceder nessa parte. E você? Eu vou ceder então nessa. Então vamos fazer assim. Então vamos chamar fulano para falar assim também. E não sei, vocês vão fazendo uma lista. Como que a gente pode solucionar o problema? Para não haver conflitos dentro da nossa casa. É uma ideia, irmãos. Mas é porque a pessoa que eu briguei, que está causando todo esse conflito, nem mora aqui. Então liga, faz uma chamada de vídeo, né? Mas o importante é você sentar e conversar. De qualquer jeito? Não. De qualquer jeito, não. Você vai na oração e você vai no jejum. Você se prepara. Você se prepara. Porque talvez você já tentou ir de qualquer jeito e não deu certo. Não é verdade? Talvez você chegou lá de qualquer jeito, falou de qualquer maneira e só piorou a situação. Então não é assim. Você vai na unção de Deus. Você vai cheio do Espírito Santo. Você vai preparar aquele jantar já cantando, ou fazendo o arroz, a lasanha, o suco, já, Senhor, vai abençoando. E faz. Vocês vão ver, o Senhor vai agir de um jeito que não há conflito que fique na tua casa. Não há. Aí você vai com essa atitude, você vai fechar a porta para esses mensageiros da Babilônia. Na minha casa ninguém vai roubar e nem tirar a nossa paz aqui. Então, às vezes, a gente acha que é o outro, e às vezes é você que precisa mudar. É você. Então, tem ali, em Filipenses 2, 4 e 5.
É um versículo que eu queria encerrar a nossa palavra de hoje de manhã, falando dele. Em Filipenses 2, 4 e 5, é uma palavra que Paulo diz assim para a gente: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quer dizer, não é só a tua opinião que vale, a do outro também vale, viu? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos repetir esse último versículo, 5? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aí você vai falar para o teu amigo do lado. De novo, vamos junto? Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Amém. Porque quando a gente tem a atitude de Jesus, a gente não é orgulhoso. A gente coloca o outro acima da gente, porque foi isso que Jesus fez. Quando ele veio, ele se humilhou, ele foi judiado, ele foi crucificado, porque ele me colocou acima dele. Ele te colocou acima dele. Ele teve morte de cruz por amor. E quando nós temos a mesma atitude de Jesus, a gente ama. A tal ponto que eu coloco meu marido acima de mim, os meus filhos acima de mim. Porque o que eu preciso é ver eles felizes. E quando eles estão felizes, eu estou feliz. Por quê? Porque a gente precisa ter essa atitude de Jesus. Então, Jesus foi humilde. Jesus teve amor. Jesus, ele era manso. E Jesus, ele era pacificador. Irmãos, precisamos ser mais semelhantes a Jesus na nossa casa. E precisamos tomar a atitude de fechar a porta da Babilônia. Os mensageiros estão aí, eles estão batendo. O orgulho quer entrar, o ciúme quer entrar, a maledicência quer entrar, a falta de comunicação quer entrar, os conflitos querem entrar. E eu falo, aqui não, porque aqui mora servo de Deus Altíssimo. Aqui só entra o que é de Deus. Aqui eu só falo o que é de Deus. Aqui eu vou agir no que é de Deus. E vocês da Babilônia fiquem bem fora, porque a minha família vai vencer. Amém?